Existe pseudociência mais ou menos danosa? Podemos falar de alguma pseudociência inofensiva ou todas são problemáticas? Vamos ver o que o pessoal do Instituto Questão de Ciência respondeu. Então, vamos continuando aqui o nosso papo com Carlos Orsi e Natália Pasternak. Lembrando que a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o assunto aqui desse livro, Que Bobagem, Pseudociências e Outros Absurdos que Não Merecem Ser Levados a Sério. Passando para a próxima pergunta para vocês, eu queria saber de vocês, assim, se a gente pode falar de, quando estamos falando de pseudociências mais ou menos danosas, porque em alguns casos é muito fácil ver o dano que a pseudociência faz. A gente, aqui no Meteora, a gente conversou recentemente com a deputada estadual Andréia Werner sobre constelação familiar, né, que muitas vezes é usada para culpabilizar vítimas de abuso, que está entrando no sistema judicial brasileiro, né. A gente também conversou com a Gabriela Baila sobre teoria da alienação parental, que serviu de base para aquela lei da alienação parental que acaba sendo usada na prática para garantir acesso de abusadores às suas vítimas, né. Para não falar do movimento antivacina, que a gente viu quantas vidas que custaram durante a pandemia e que vão continuar custando aí mais daqui para diante. Mas aí a gente olha para o lado e vê uma outra coisa, tipo, sei lá, terraplanismo. É difícil ver um efeito prático, né, do que o terraplanismo vai fazer. Não vai causar dano à saúde, não vai servir de base para política pública, não vai levar a decisões judiciais perigosas. Dá para dizer que é um mal menor ou existe um mal intrínseco na pseudociência e todas elas são problemáticas? Olha, no livro a gente coloca bastante essa discussão, Sofia, e inclusive no livro a gente tem um capítulo sobre, não só sobre constelação familiar, mas ela está inserida num capítulo de psicomodismos com bastante detalhe, porque sempre foi uma preocupação muito grande do Instituto Questão de Ciência. Inclusive, o primeiro artigo publicado na mídia brasileira sobre constelação familiar foi um artigo do Carlos Orsi em 19? Né, que você publicou, que foi quando começou a chamar atenção principalmente para essa infiltração da constelação familiar no judiciário brasileiro, onde ela é chamada de direito sistêmico. E daí, então, existe um mal menor ou todas são intrinsecamente ruins? Eu acho que as duas coisas, Sofia. É claro que quando você vai comparar terraplanismo ou mesmo astrologia, né, com o movimento antivacinas, existe uma discrepância no tamanho do estrago que essas crenças não justificadas podem causar na sociedade. Mesmo astrologia, o Carlos tem um livro inteiro escrito só sobre astrologia, e um dos capítulos do Que Bobagem é astrologia também, e é claro que a gente sabe que grande parte das pessoas que curte astrologia, curte meio como que com uma brincadeira social, não são pessoas que realmente vão tomar decisões baseadas no que diz o seu horóscopo. Mas, ao mesmo tempo, todas essas pseudociências, elas têm algo em comum, que é estimular pensamento mágico. E estimular pensamento mágico é sempre perigoso, seja para você acreditar que a posição dos planetas no momento que você nasceu influencia de alguma forma a sua personalidade, seja para você acreditar que vacinas fazem mal ou constelação familiar é uma terapia válida ou uma resolução de conflitos válida, ou que práticas de saúde como homeopatia, medicina tradicional chinesa, são coisas lindas e maravilhosas, apesar delas não terem embasamento científico nenhum e de terem um dano potencial muito grave. Então, tem graus, com certeza, de dano que pode causar à sociedade, mas todas elas deseducam a pensar de forma racional e científica. Então, acho que pegando mais ou menos no ponto onde a Natália parou, tem exatamente isso, quer dizer, todas são perigosas no sentido de que elas viciam o pensamento, quer dizer, elas se apoiam em argumentos falaciosos, e se as pessoas começam a aceitar argumentos falaciosos em defesa da pseudociência de estimação delas, elas estão se treinando para aceitar argumentos falaciosos em defesa de outras coisas que podem ser muito mais perigosas. E eu queria acrescentar que a questão do perigo relativo das pseudociências depende muito de contexto, de momento histórico. A astrologia era um problema seríssimo no Império Romano. Chegou até uma época
em que tinha uma lei proibindo fazer horóscopo do imperador, porque as pessoas usavam os horóscopos como arma de propaganda política. Tem esse horóscopo aqui dizendo que esse cara seria um imperador melhor do que aquele que está lá. Aí tinha uma conspiração para matar o imperador, para colocar o cara com o horóscopo melhor. Quer dizer, era uma zona. E mesmo recentemente, né? Tudo bem, a gente terminou o governo das trevas, tal, mas vocês vão se lembrar de Ratanabá, que é a cidade perdida da Amazônia dos terraplanistas. Teve ministro do governo anterior que queria financiar expedições para Ratanabá, tal. Quer dizer, você nunca sabe, dependendo do grau de poder da pessoa que adere à pseudociência, de repente ela pode virar... Ou seja, pode até influenciar políticas públicas, né? A gente pensa que não, mas sabe, um terraplanista não... Terraplanismo nunca vai virar política pública. Vai saber, viu? Não deu ideia. Por enquanto. Agora vai. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Muito animado, né? Para quem tá pedindo esmola. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Fazendo isso, você manda áudios e vídeos que aparecem aqui nos nossos episódios. E mais do que isso, você ajuda a gente a continuar existindo. Porque se depender dos grandes anunciantes brasileiros, que a gente não para de denunciar, desculpa, não quero cair no alto elogio rampeiro, né? Mas assim, se a gente depender desses caras, a gente tá ferrado. A gente tá muito ferrado. Vocês nunca mais faz publi para Nincast, que nunca fizeram. Mas se não fizeram, não faz nunca mais. A verdade mesmo é que a gente faz o protojornalismo mais odiado pelas agências de publicidade do Brasil. Eu vou responder o canal chamado Meteoro Brasil. E ainda tem as nossas posições políticas. Talvez a gente seja aberto demais a respeito delas? O canal Meteoro Brasil, que pra quem não conhece é um panfleto de esquerda. Já viu quanto vídeo Meteoro Brasil tem falando do Bolsonaro? Pô, é uma função que a gente assumiu, cobrir a política, né? Mas obrigado pelo conselho. Não vou esquecer. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. Como piada. Clica ali, de repente, né? Só pra avaliar. Se puder, né? Toma tua decisão aí de maneira racional e com cuidado. Mas assim, ó, com R$8 você já participa, já manda áudio aqui pra gente e dá uma força danada pra gente não precisar reduzir as atividades. Valeu! Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.